Vamos recapitular um pouco todas as aulas até agora, né? A gente começou falando de maneira geral, questão de erros de ortografia, aquelas dicas mais importantes de redação, o que vocês devem fazer, o que vocês não devem fazer, o que zera a redação, falamos dos critérios, e aí a gente começou na parte realmente mais técnica, né? Na aula retrasada, a gente conversou um pouco sobre introdução, né? Como a gente deve fazer uma introdução. E aí, só para relembrar um pouco, não existe uma regra geral de como deve ser feito, mas uma coisa importante. Na introdução, você já deve colocar a sua tese inicial, a sua ideia principal. Jogue lá para o corretor ver. Depois você vai desenvolver isso, né? Então, esse é um padrão, é importante que você já mostre que você veio logo na introdução, sem entrar na questão de argumentar, né? A argumentação vem agora, né? Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão do desenvolvimento. Essa é, talvez, a parte mais complicada de uma redação, mais difícil e também a mais importante, que é aqui onde vocês mais ganham, mais perdem pontos, né? Aqui todos os critérios, tirando o quinto, o último, né, eles estão aqui, em especial o C3 e o C4. Tá? A nota do C3 e do C4 de vocês, o critério 3 e o quarto, ela está especificamente ligada a isso, a tua argumentação durante o desenvolvimento, né? Então, eu escrevi aqui, desenvolvimento é a parte mais importante, onde você defende a sua tese, né? Algumas dicas que eu achei interessantes colocar para vocês. Essa dos parágrafos, gente, é muito importante. Os parágrafos, eles existem na redação para dar ordem. Então, quando você coloca... uma redação de Enem pode ter 3, 4, 5, 7 parágrafos. Eu já falei para vocês, teve redação nota 1000 com 7, 8 parágrafos. Teve redação nota 1000 tradicional, início, meio, fim, 3 parágrafos só. Mas é importante vocês saberem a maneira correta de usar. Então, no desenvolvimento, o que é interessante, o que é aconselhável? Desenvolva e explique uma ideia por parágrafo. Então você tem, lembra do mapa mental que vocês fizeram na aula passada, lá que eu pedi para vocês fazerem, colocarem as ideias principais, você já vai ter feito o seu mapa mental, e aqui no desenvolvimento você já vai começar a explicar o que você fez, né? A tua argumentação. Então você vai selecionar uns 3 ou 4 argumentos que você acha interessantes aqui, e sempre você coloca o argumento e depois você explica, né? Então use os parágrafos para isso. Um conselho que eu dou: defenda uma tese, defenda uma ideia por parágrafo. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento seu, você já pode entrar, pode ser até a ideia inicial, que você teve na introdução, ou não, ou você joga uma ideia tua e você desenvolve. Você explica ela, né? Se você puder, mostre os dois lados sobre o assunto que você vai tratar. Quase, não são todos, mas assim, boa parte dos assuntos de Enem, eles têm duas visões distintas, né? Então, por exemplo, o meio ambiente, que já foi citado 3 vezes. O meio ambiente, você tem a visão de que é importante preservar, é preciso preservar por uma série de motivos, né? Pela sobrevivência até da humanidade, mas, por outro lado, há uma linha de pessoas que argumenta que preservar o meio ambiente pode trazer algumas travas ao desenvolvimento econômico, né? É uma ideia, inclusive, que vocês não devem defender no Enem, mas é uma ideia que existe. Então é importante, se o Enem de vocês vier com um tema polêmico, vocês mostrarem o outro lado, tá? Que existe um outro, até para mostrar que vocês têm uma cabeça aberta em relação a isso. Olha, existe esse ponto de vista, existe esse também, mas você vai defender o teu, tá? Então, se for possível também, daqui a gente mostra aqui na prática, né? Vocês têm que mostrar os dois lados, tá? Sobre o assunto que você vai fazer. Essa outra dica aqui é uma coisa que eu estou observando muito em vocês, que me preocupa bastante, tá? Que é a questão dos exemplos. Então, geralmente vocês querem até exemplificar, citar, até casos pessoais. Então, você tem uma identificação pessoal com aquele tema, então você vai contar uma história sua, alguma coisa. Tome muito cuidado com isso. Muito. Porque muitas vezes você se empolga nisso, contando uma história sua, assim, e não é questão de ser insensível, mas assim, a redação de Enem não é para contar a história pessoal, não é para contar a experiência de vida. Tá? O corretor não está lá para se emocionar com o que você escreveu. Aquilo que para você é importante pode não ser importante para o corretor do Enem. Aquilo que para você é emocionante, para o corretor do Enem pode não ser emocionante. Né? E aí entra também aquela questão de a gente não colocar situações do nosso dia a dia, da nossa cidade. Por exemplo, você vai citar um caso aqui de Cuiabá. As duas pessoas que vão estar corrigindo o teu Enem, nenhuma delas é sequer do Centro-Oeste. Elas não são de Cuiabá, nem de Mato Grosso, nem do Centro-Oeste. Provavelmente vai ser alguém do Nordeste, alguém do Sul, ou alguém do Sudeste. O Enem faz isso, tá? Você sempre, a sua redação é corrigida, eu já falei para vocês isso em outras aulas, por duas pessoas de outras regiões geográficas das suas, então evitem isso também, não abuse. Se você quer colocar um exemplo, né, não há necessidade, mas tome cuidado, não passe de 2 ou 3 linhas disso, tá? Não perca muito tempo exemplificando o que você vai. Você tem que argumentar, né? Mas você não tem que ficar citando exemplos, né? E é muito importante, essa outra, é aqui onde você vai mais ganhar e perder pontos, né?
o C3 e C4 tal da coesão, você defender. O que é defender? Você explicar toda a ideia sua. Você colocou uma ideia, você vai ter que explicar essa ideia. Você vai ter que defender, né? O que você quer dizer com aquilo lá, tá bom? Que mais? O que evitar? Aqui eu errei, tá? O textinho aqui não é introdução, não. Aqui é desenvolvimento. O que evitar no desenvolvimento? A repetição de ideias, esse é um erro muito comum que eu percebo em vocês aqui, tá? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Então, eu vejo muitas redações, o aluno ele fica batendo na mesma tecla a redação inteira, ele coloca 3, 4 vezes o mesmo ponto de vista. Não façam isso. Uma vez só, defender um ponto de vista, ponto já vai para uma outra ideia, tá? Pior que isso é quando você usa a mesma estatística do texto de apoio. Então, você usou uma estatística lá no meio, depois você volta aquela mesma. Não façam isso também, uma vez só. E vocês não, já falei para vocês isso, né? Vocês não precisam usar todas as estatísticas que estão lá. Escolha aquela mais pertinente ao que você quer fazer. Né? O texto de apoio ele serve para elucidar, para ajudar a gente na construção e entender o que é o tema. Né? E, claro, também evitar que afogue o tema. Né? Não fique falando de assuntos que não têm ligação direta com o que você está falando. Vamos ver isso na prática, então? Deixa eu pegar uma redação de vocês. Hoje vamos analisar uma, e aí eu quero que vocês prestem atenção no desenvolvimento, a do Enem 2015, tá? A questão da violência contra a mulher. Eu quis escolher essa porque esse é um tema que está muito na moda, aliás, uns 2 anos para cá. E acho que alguma de vocês me perguntou umas 2 aulas atrás sobre isso, se poderia cair essa questão da violência contra a mulher. Já caiu em 2015, gente. Então, dificilmente vai voltar. Dessa maneira, não, né? Desse tema mais claro, mas pode estar subentendido ou em alguma, né, outra linha mais assim. O que já caiu no Enem de maneira clara, não vai. O meio ambiente mesmo, quando caiu 3 vezes, caiu assim de maneiras distintas. Uma foi sobre floresta amazônica, outra foi sobre a questão da preservação. Então não foi. Então, por exemplo, nessa questão de violência mesmo, não cai mais, tá? Então vocês não precisam estar. Se preparar tanto ou buscar muitas estatísticas, porque já caiu em 2015. Tá? Qual era o tema, então, em 2015? A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, essa palavra aqui é muito importante, persistência. Né? Vocês estão vendo, tá? Isso aqui está no AVA de vocês, tá? Se vocês quiserem até acompanhar por lá, a gente vai vendo por lá também. Só ver se está compartilhando a tela, está compartilhando. Lembrem que eu falei para vocês que o título ele é optativo. Vocês colocam assim, eu não sei se é homem ou mulher, eu não peguei o nome da pessoa aqui em 2015. A pessoa optou por colocar. O título conta como linha, tá? O problema de você colocar o título é que você já perde 2 linhas, porque você tem que colocar o título, você tem que dar uma linha de espaçamento e continuar na outra. Então, a tua redação já vai ter 28 ou 27 linhas, só por causa do título. Mas é opcional, você coloca se quiser. Então, não tem regra básica. Esse eu achei interessante que a pessoa colocou. Então, o título da redação dessa pessoa foi Equilíbrio Aristotélico. Né? Já quis mostrar que conhecia, né? Falou de Aristóteles. Então, qual que foi a introdução dela? Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. Tá vendo? A pessoa já colocou o ponto de vista dela direto aqui, tá falando da questão do pensamento machista. A mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre a idade moderna e contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, com a chegada da Era Vargas. Com isso, surge a problemática da violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela influência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então a pessoa que já colocou, ela falou da questão do machismo, da questão da mulher ser considerada inferior ao homem, e que só na década de 30 que isso começou a mudar, né? Mas que mesmo assim ainda há uma série de... A pessoa já entrou inclusive até na intervenção aqui, ela já joga aqui que um dos problemas é a questão o pouco número de leis, né? Insuficiência de leis, as leis não são suficientes. Então a introdução dela foi isso. Aí, agora o desenvolvimento. Reparem que essa redação da Altamir teve 4 parágrafos, um de introdução, um da proposta de intervenção e 2 de desenvolvimento. Vamos lá. A parte da aula de hoje, nosso, o que interessa. Então, é indubitável. E inclusive, esse termo é indubitável, né? Guardem ele, é um termo muito usado em redações nota 1000. Tá? Tem uma série de termos que são... não vou dizer que metade, mas acho que uns 30% das redações nota 1000 tem, as pessoas gostam de usar o famoso é indubitável, né? Você sabe, é indubitável assim, não há discussão, né? É claro. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Bom, eu, por exemplo, já não gostei dessa construção aqui. Eu achei que ficou mal feita, mas a redação nota 1000 passou, né? De acordo com Aristóteles, já ligou ao tema, né? Ao título.
A política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a agressão contra a mulher rompe essa harmonia, haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de combate à problemática. Né? Eu, inclusive, para ser franco com vocês, eu não gosto desse estilo, desse texto. Acho um texto até técnico demais. Eu não daria nota mil nessa redação, né, para ser bem franco com vocês, mas, como eu falei, está muito acima da média, na média geral é baixa e vai. Então, vamos entender agora o que essa pessoa fez aqui. Então, qual é o argumento inicial dela? Né? Ela fala que a questão constitucional e sua aplicação esteja entre as causas do problema. Então, um dos problemas é a questão das leis do Brasil. Ela cita isso. Ela já tinha falado aqui, né? A insuficiência de leis, ela começou a explicar aqui. Aí entra com a citação de Aristóteles, né? A política deve ser utilizada para melhorar o equilíbrio seja alcançado na sociedade. Tá bom. É uma citação até pertinente, mas assim, está um pouco forçada também, né? É que a pessoa quis colocar alguma, foi que ela lembrou, ela quis colocar. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil, olha outro argumento, a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, está explicando, né? Embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, como as muitas vítimas que deixam de efetivar denúncias por serem intimidadas. Então, a pessoa, perceberam? Ela defendeu a tese, tá? Falou que a questão da violência contra a mulher é clara, ela está lá, que o problema principal é a questão há poucas leis e elas têm muitas brechas também, e ela está explicando, tá? Então é muito importante aqui no desenvolvimento isso de vocês, que vocês expliquem o argumento de vocês, né? E aí, como que ele termina? Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática de regulamentação como forma de combate à problemática. Então, aqui ele colocou um ponto de vista e explicou. Vamos ver no outro parágrafo se ele continuou com isso, com essa ideia, ou se ele entrou com alguma outra. Outro sim, destaca-se o machismo como impulsionador da violência contra a mulher. Voltou a falar do machismo. Perceberam? Ele já tinha citado o machismo aqui na introdução e agora ele está explicando. Segundo Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar, dotada de exterioridade, generalidade e coercitividade. Coercitividade é quando você força alguém a fazer uma outra coisa. Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero, olha aqui, olha outro argumento, pode ser encaixado na teoria do sociólogo, uma vez que, se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por contra-vivência em grupo. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, transmitido de geração a geração, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema do Brasil. Perceberam? Ele já primeiro argumento explicou, agora ele entrou com um outro argumento muito importante também. Né? Qual é? Algum de vocês quer falar? Estou falando demais aqui. Algum de vocês quer falar? Quer explicar? Sim, não? Bom, se quiserem, liberem o microfone, então. Tá, vou voltar lá. Vamos então tentar entender o que foi o argumento dele. Né? Ele faz uma segunda citação, tá? Fala de Durkheim, não estava no texto de apoio, uma citação que ele sabia. Não se preocupe com. Gente, vocês conseguem tirar uma nota muito próxima de 1000 sem fazer citação alguma, tá? Então eu falei, é melhor não forçar a citação do que fazer uma coisa descontextualizada. Não é o caso aqui, tá? Esse aqui está muito bem contextualizado. Essa segunda, a primeira eu já achei um pouco forçada, aqui já não. Ele fala a questão do fato social, da maneira coletiva de agir. Bom, vamos lá. Aí ele vai explicar a frase, né? Ele fala de preconceito de gênero. O que é isso, preconceito de gênero? Né? O homem que tem preconceito da mulher, o homem que acha que a mulher é inferior só pelo fato dela ser mulher. Né? E aí ele coloca esse preconceito de gênero aqui na argumentação dele. Né? Aí, ele explica. Olha a importância de vocês sempre explicarem. Né? O exemplo, lembra que eu falei? Não abusem dos exemplos. Ele deu um exemplo aqui clássico e ficou nisso. Se uma criança vive uma família com esse comportamento, qual comportamento de preconceito de gênero, ela tende a adotá-lo também por contra-vivência em grupo. Então, nós somos estimulados a ter a tal da teoria da manada também, né? Mas aí vai um pouco até, antes disso, a questão da gente imitar os comportamentos que a gente vê em casa. Então, se a gente vivencia na nossa família uma situação de abuso, a gente tende a até
achar muitas vezes isso normal. Se a gente tem na nossa família uma pessoa preconceituosa, em tese a gente pode vir a desenvolver esse mesmo preconceito. Então, ele fala aqui da importância da família, da vivência familiar nisso aqui, né? E aí, e como que ele termina aqui? O fortalecimento do pensamento de exclusão feminina transmitido de geração a geração funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema no Brasil. E é realmente um dos argumentos principais isso, né? Então, aquela questão cultural, né, de muita gente achar que realmente, até hoje, infelizmente, né, essa questão da mulher, que a mulher não pode estudar, até, tem umas coisas absurdas até, vocês sabem disso, né? Até antigamente a mulher tinha que pedir permissão do marido para estudar, acho que até a década de 20 ou de 30 aqui no Brasil, tinha algumas coisas absurdas. Para vocês terem uma ideia, até a década de 60, início da década de 70, a mulher precisava de permissão do marido até para fazer uma cirurgia de extração de útero, né? Porque em tese o marido precisaria concordar com isso, né? Olha um absurdo, né? Dessa situação. Então, é uma coisa cultural que demorou muito e ainda tem muito, né? A gente percebe isso, essa questão de pensamento coletivo, de preconceito, então você não acaba com isso de uma hora para outra. Então, voltando aqui, percebendo que essa pessoa, esse aluno, ele praticamente tem dois argumentos só. Ele teve o primeiro aqui, que ele foi a questão das leis, tá? Que são poucas vezes ele explicou, e aqui a questão do preconceito de gênero. Só isso. A redação dele teve dois argumentos principais, tá? Ele explicou, ele citou os dois aqui no início, na introdução. Ele contou, reformulou, disse, né, novamente esse argumento aqui no parágrafo do desenvolvimento, explicou, e o outro aqui. Tá? Então, e ele fez aqui o clássico, tá? Um parágrafo por ideia. Uma ideia, explicou a ideia, outra ideia, explicou a segunda ideia, e pronto. E aqui no último ele vai na intervenção. Eu vou só ler, mas a gente vai ter uma aula específica de intervenção, só para a gente entender como foi o fechamento, né? Entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é fruto da ainda fraca eficácia das leis, novamente, né, voltando lá, e da permanência do machismo. São os dois pontos dele. Como intenso fato social, a fim de atenuar o problema. Agora, a intervenção. A fim de atenuar o problema, o governo federal, o agente, sempre em letra maiúscula, elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão, aliado à esfera estadual e municipal de poder, principalmente nas áreas que mais necessitem, além de aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras abertas de televisão como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Dessa forma, com base no equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país. Gente, redação clássica, nota 1000, né? Básica, fácil de fazer, não é difícil. Vocês vão perceber que fazer uma redação desse padrão aqui não é difícil, então, novamente, tá? Ele colocou o título, colocou a ideia principal dele aqui, que era a questão das leis, citou o machismo, explicou as leis aqui, explicou o machismo aqui e deu duas ideias bem simplesinhas, que na verdade são ideias que já são feitas há muito tempo, né? Vamos lá. A questão do governo federal precisa aumentar o número de delegacias da mulher, que é o caso que ele está dizendo aqui, né? Disso, e mais campanhas em televisão. Não tem nada de extraordinário, nada de diferente, redação nota 1000. Teve 200, não saiu do assunto aqui em nenhum momento, tá? E como eu falei, é uma das notas 1000 mais fracas, vamos dizer assim, que eu já tive, né? Oi, Raquel. Claro que dá tempo, Raquel, imagina. Eu vi agora a sua mensagem. Eu estou explicando uma redação nota 1000, hoje a gente está trabalhando no desenvolvimento. Depois que acabar a aula, eu vou colocar mais um embasamento para vocês, tá? A gente está aqui na parte na aula de hoje de vocês, eu coloquei só as ideias básicas, depois eu vou entrar já com uma teoria mais aprofundada aqui para vocês. Deixa eu voltar lá, então, na redação da Júlia, para a gente analisar aqui junto. Ah, chegou, Júlia. Vieram as duas de uma vez, ótimo. Vamos lá. Só voltando aqui. Pode mesmo, né, Júlia? Vamos lá. Vou ler junto com o pessoal, tá? Tá, o tema era o tema do último Enem, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, vamos lá, Júlia. Como que você começou? Tá? Eu esqueço que você é minha aluna, eu tô olhando aqui como se eu nunca tivesse visto sua redação. Primeira coisa que eu percebo, você fez uma redação clássica de 4 parágrafos, deve estar mais ou menos umas 30 linhas, um pouquinho menos, eu não contei aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
23, deu um pouquinho até menos. Vamos lá. Você podia ter escrito um pouquinho mais. Você começou já citando um fato histórico, né? O cinema foi criado em 28 de dezembro de 1895 pelos irmãos franceses Auguste e Louis Lumière. Isso estava no texto de apoio, eu não me recordo se estava lá. Se não estava, ótimo, né? Você já mostrou conhecimento. A partir dessa data, o cinema se tornou uma forma de expressão artística com vários temas, como terror, ação, romance e entre outros. Ó, aqui já é um errinho de estilo, tá? Eu aqui não colocaria vírgula, você poderia colocar até um ponto final, começa com A maiúsculo aqui. A partir dessa data, vírgula, o cinema tornou-se, fica melhor do que se tornou, uma forma de expressão artística com vários temas, como terror, ação, romance, entre outros. Tire C, não precisa C aqui também, tá? Entre outros. Ótimo, até aqui tá ótimo. Vamos lá, continuando. Mas nem todos podem desfrutar do cinema por causa de sua condição financeira ou por sua deficiência. Júlia, evita começar frase com mas. Não é que você vai achar a redação nota 1000 que começa com mas até por estilo fica mais bonito, mais elegante você colocar, por exemplo, porém, vírgula, né? Nem todos podem desfrutar fica melhor, tá? Do cinema por causa de sua condição financeira ou por sua deficiência, tá? Você já está colocando uma ideia sua, estou gostando. Aqui já tem um outro errinho. Aqui já deveria ser ponto, tá? No Brasil, menos de 10% é separado das salas de cinema do país tem algum tipo de acessibilidade para deficientes visuais ou auditivos, como prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Júlia, em relação à ideia geral, a forma como deve estar a introdução, está excelente. Tá? Tem alguns errinhos, como eu falei, de construção, você vai perder alguns pontinhos no C1 aqui, mas eu gostei muito da tua argumentação. Então, você já entrou falando da questão da criação do cinema, depois você já... que mais? Aí você deu uma contextualizada aqui, tá? Nem precisava. Aí você entrou com a tua ideia principal. Nem todos conseguem desfrutar de cinema. Por quê? Então, eu não li o resto ainda. O que eu estou entendendo? Que você vai explicar essa questão da condição financeira, tá? Ou deficiência, né? Aí você já começa a explicar, né? Menos de 10% da sala de cinema tem algum tipo de acessibilidade. Então aqui você está com duas ideias básicas aqui. A falta de condição financeira, a baixa condição financeira das pessoas e a questão da acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos. Então, Júlia, primeira coisa, você vai ter que falar e explicar essas duas ideias depois. Se você não explicar nenhuma delas, você vai perder ponto. Tá? Então, até agora está tranquilo. Vamos ver agora como você continuou. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês lá. Tá? Se alguém quiser interromper e falar, é só me avisar aqui. Vamos lá. Pera aí, o professor Leomir mandando mensagem, deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, aí tem o desenvolvimento. Gostei, como já começou com a pergunta, né? Por que separado, como está perguntando, já até a maneira correta, está até naquela aula de umas 3, 4 aulas atrás, né? Por que junto, separado, quando você está perguntando é separado. Por que o cinema não é acessível para os deficientes? E você mesmo já respondeu. Porque a maioria dos cinemas não tem condições financeiras para contratar especialistas em Libras. Agora, Júlia, assim, deixa eu ler primeiro tudo, depois eu volto na argumentação. A Ancine, Agência Nacional de Cinema, foi atrás de quantos cinemas oferecem a linguagem descritiva, audiodescrição ou Libras nas sessões. Das 3.300 salas no país, somente 269 têm ao menos, colocou o tem da maneira correta, que bom, um desses recursos, ou seja, 8% no total. Eu gostei da tua maneira como você começou, tá? Porque ele não é acessível no Brasil, você respondeu, porque a maioria não tem condições financeiras para contratar especialistas em Libras. Eu só me pergunto o seguinte, lá em cima, de maneira geral, você cita deficientes visuais, mas você fala de acessibilidade de maneira geral, né? Então, acessibilidade não é só para deficiente visual. Então, por exemplo, a questão de Libras resolveria para os surdos, mas não resolveria para os outros, já que você citou lá em cima, né? Aí você fala da Ancine. Eu não gosto dessa construção, a Ancine foi atrás, tá? Isso é chamado linguagem informal, quando a gente escreve da maneira que a gente fala, evita escrever dessa maneira, tá? A gente vai trabalhar isso ao longo do... Então, você poderia ter colocado, a Ancine pesquisou quantos cinemas oferecem a legenda descritiva, a descrição Libras, então, das 3.300, só 269, menos 10%, né? 8%. Tá? Então, o que você fez no primeiro parágrafo? Você citou a questão lá e você
colocou um dado, uma estatística importante, mas eu achei que faltou você explicar melhor. Vamos ver se no outro parágrafo, Júlia, você continuou essa explanação, o que não é errado, ou se você já entrou com o segundo argumento. Então, como é o teu parágrafo abaixo? Para apaziguar a situação, aqui seria melhor uma vírgula depois da situação, o Estado poderia ajudar financeiramente os cinemas para os mesmos melhorarem as salas e deixar as mesmas adaptadas para os deficientes em geral. Aí que você tem repetiu aqui, os mesmos, as mesmas, tá? Evita repetição de palavras, de termos. Ficou muito longa essa frase e um pouco confusa. Deixa eu ler de novo aqui. Para apaziguar a situação, o Estado poderia ajudar financeiramente os cinemas para os mesmos melhorarem as salas e deixar as mesmas adaptadas para os deficientes em geral. Para o Estado conseguir ajudar financeiramente o cinema... Aí, aqui já não é vírgula, tá, Júlia? A gente tem que trabalhar um pouco isso com você. Você está colocando muita vírgula onde deveria ser um ponto. Aqui, novamente, a redação foi a terceira vez que eu vi isso. Coloque um ponto aqui e comece uma nova frase. Você percebe, se você quer saber se está confuso ou não, leia da maneira que você pontuou. Se sair estranho, é porque você não pontuou corretamente. Você tem que refazer. Então, aí você deveria ter começado aqui, se para com letra maiúscula. Para o Estado conseguir ajudar financeiramente os cinemas, aqui deveria ter uma vírgula também. Ele poderia colocar nas redes sociais e fazer uma vaquinha online, interessante, ou fazer anúncios no YouTube, na televisão e nas rádios. Com isso, os cinemas iriam adaptar suas salas e os deficientes iriam mais vezes ao cinema e sentiriam, acho que seria melhor, a felicidade de poder assistir um filme sem se sentirem diferentes. Novamente, repetição, né, de palavras, sentirem, tá? Evita isso aqui. Aqui você colocou a tua ideia, mas eu não gostei da tua explicação, tá? Eu achei que ficou um pouco rasa. E esse argumento aqui, eu não sei se é fazer vaquinha online, isso não soa legal para o corretor, tá? Isso aí é uma ideia que para a gente, estudante, para a gente, né, que está no meio nosso aqui é fácil, mas assim, eu não vejo legalmente como isso poderia ser feito em grande escala, né? Anúncios no YouTube, tudo bem. Você poderia ter colocado aqui, mas isso aqui já é também intervenção, do propósito de intervenção, né? Você já entrou nisso aqui, né? Mas eu sinceramente achei que não está legal aqui essa parte, tá, Júlia? Deixa eu ver como é que você terminou. Ou o próprio cinema poderia fazer sorteios, como por exemplo as pessoas compram e uma rifa de um certo valor e no dia escolhido o cinema sorteia. Os ganhadores assistiam a um filme. Assim, o cinema iria conseguir angariar fundos suficientes e conseguir adaptar suas salas para os deficientes. Bom, vamos lá. Você começou muito bem, Júlia, a redação, e eu achei que depois você... o segundo parágrafo, na verdade, o primeiro do desenvolvimento ainda está legal, mas eu achei que você se perdeu nesses dois últimos aqui. Tá? Primeiro, você já colocou a intervenção misturada com a tua argumentação, não que isso seja errado, mas ficou um pouco confuso. Tá? Deixa eu ler. Então, por exemplo, é importante a gente ter uma linha de raciocínio da intervenção. Você pode até começar com ela aqui, mas ela tem que estar clara no final. Né? Então, você fala aqui do cinema fazer sorteios. Tá. Aqui tem alguns erros de conjugação verbal também, tá? Como, por exemplo, as pessoas comprarem. Tire-se uma rifa de um certo valor, nem precisaria de termo de certo valor, comprarem uma rifa. No dia escolhido, o cinema sortearia e os ganhadores poderiam assistir o filme. Assim, o cinema iria conseguir angariar fundos suficientes e conseguiria, novamente, repetição de termos, tá? Conseguir, presta atenção nisso, sempre adaptar suas salas para deficientes. Júlia, assim, eu estou achando essas soluções que você... Primeiro, né, mas até... não é louvável, até a gente entende, porque a gente não tinha dado ainda aula de intervenção, mas primeiro, está faltando um agente claro aqui, né? O poder público tem que estar aqui. Então, essas soluções que você deu, eu gosto muito desse termo, são paliativos. O que é paliativo? São soluções menores, são maneiras de se combater, mas que não afetam, não vão atacar o cerne, né, a maneira geral. Então, aqui, a importância da gente fazer um mapa mental. Aqui. Será que essa questão de fazer vaquinha, de fazer sorteio, tem que ir além disso, Júlia, tá? Deixa eu voltar lá. Vamos lá. Deixa eu ver o que o Josias falou. Eu acho que ainda tem um rascunho da redação que eu fiz no ano passado, quando ela acabou. Tá, pode mandar, Josias, depois, tá? Pela atividade. Então, Júlia, vamos voltar lá. O que eu faria? Então, é isso que eu... Se fosse aqui uma redação de Enem. Deixa eu retornar lá.
Em relação ao C1, você teve erros de colocação de tempo verbal errado, tá? Só no finalzinho. Você não teve nenhum erro grave aqui, você não perdeu muito ponto, mas você teve alguns erros de vírgula e ponto no lugar errado. Tá? Ponto não deveria ser vírgula. Isso você perde ponto em ortografia também, mas não muito, tá? Aqui no último parágrafo que ficou mais claro, então nesse primeiro. No C1, você tiraria entre 140 com uma boa sorte, uma boa vontade do corretor até 160, tá? Eu daria 140. Eu sou mais rígido, tá? Quando eu corrijo. Vai marcando aí, tá? Depois você soma para mim. Em relação ao C2, você não fugiu do assunto, tá? Em maneira nenhuma, em nenhum momento. Aqui no C2 só que ficou um pouco confuso esse final teu aqui. Eu daria, olha, um corretor com boa vontade poderia dar até 200 aqui, tá, Júlia? Entre 180 e 200, eu daria 180. Por quê? Mesmo a redação estando um pouco confusa, você em nenhum momento aqui você fugiu do assunto, você falou sobre um outro assunto que era esperado. Você só se confundiu um pouco na questão dos deficientes, que você citou de maneira geral, e depois você focou na questão de Libras, né, aqui. Por isso que eu tiro 20 pontos de você aqui, tá? Mas, dependendo do corretor, você teria, né, entre 180 e 200 aqui. Agora, onde você vai perder mais pontos é no C3 e no C4. Eu achei a tua argumentação poderia estar melhor, tá? Você acabou, foi praticamente um ponto de vista que você teve, depois você quis focar mais na introdução. Aqui, por exemplo, no C3 e no C4, eu te daria a mesma nota, né, em relação à coesão, porque aí entra também aquela questão de você trazer elementos externos aqui, você acabou até trazendo eu daria 120 para cada um, entre 100 e 120, tá? Para ser bem justo, 120. Onde você perderia mais pontos nessa redação foi aqui. E o C5 você fez, mas você não elencou de maneira clara os agentes, você não colocou interligação entre eles, tá? O C5 daria um 100 para você aqui também. Dependendo do corretor, ele poderia dar um pouquinho mais, mas acho que talvez não mais que isso. Então, só fazer uma conta rasa aqui, se chegaram a fazer ou não. Então, é 100 daqui, 240, 340, 540, 600, dá uns 700 e pouco, mais ou menos, né? Alguns vocês chegaram a fazer? 660, é isso mesmo? Não deu mais, Josias, na minha, eu acho. Na minha quase chegou. Mas, de qualquer maneira, tá uma nota boa, tá? É uma nota de Enem. Essa com redação de Enem tá boa. E como eu falei, Júlia, né? Deu isso. Então, achei até que ia dar um pouquinho mais, tá? Eu sou rígido. Vocês vão perceber. Uma coisa que eu garanto para vocês: a nota do Enem de vocês não vai variar muito das notas que eu passar para vocês aqui. Podem ter certeza disso, porque tem um manual, a gente tem que seguir, né? E aí, com o tempo, a gente tem até o feeling também disso, né? Então, dificilmente. Eu já me surpreendi positivamente, tá? Eu já falei para vocês. Eu tive aluno que eu era muito crítico, eu ficava em cima dela, e chegou no Enem, ela acabou tendo uma nota muito maior até do que eu dava em meu. Foi uma vez só que aconteceu. Geralmente, a redação vale 1000. Aí sempre, tá? São 5 critérios. Isis, eu gravei um videozinho, se você quiser assistir depois, tá na segunda ou terceira aula, tá lá critérios de redação, estão 10 minutos só, explicando cada critério e como que é pontuado. O que que a gente vai voltar a trabalhar nele depois disso, tá? Então, Júnior, mas agora tá o mapa mental é por isso. Eu queria que vocês tivessem me mandado o mapa mental, porque eu já ia mostrar. Vamos voltar no mapa mental, então? A gente já tem tempo, né? Deixa eu ver. Tem bastante tempo ainda. Então, daqui, ó. Então, Iago, você que não estava aqui, as meninas já estavam, o Josias eu não lembro se você estava lá passada. Eu não me recordo. Você estava aqui quando a gente falou de plano mental? Não, né? Tava, o Josias estava. Então, só o Iago acho que não estava, né? Então, eu queria, a partir de agora, toda a redação a gente vai trabalhar com isso, tá? Com o mapa mental. Então, o que a gente vai querer sempre? Primeiro, o tal do brainstorming. Você pega um papelzinho, peguem a folha de rascunho e coloquem tudo que vem na cabeça de vocês. Vão começar a entender, a elaborar melhor o brainstorm. Então, agora que vocês já sabem como tem que ser a introdução, como tem que ser o desenvolvimento, vocês vão perceber que o brainstorming é uma ferramenta muito legal, porque aqui você vai colocar tudo que vem na tua cabeça. Aqui, certamente... Peraí, deixa eu só ver se está compartilhando. Vocês estão vendo a tela aqui? Só para saber se está compartilhando. Tá, ok. Não precisa fazer agora, não. Hoje eu vou só explicar. Eu vou querer que para a próxima redação eu quero que vocês façam isso para mim, tá? Então,
toda a redação agora eu quero um mapa mental de vocês. Não precisa pegar esse modelo. Esse é um dos mais simples que tem. Vocês vão achar na internet, se vocês forem pesquisar. Até programas para isso. Tem o Mind Map, que o professor gosta muito de usar. Não sei se algum de vocês usa. Eu uso muito nas minhas aulas do ensino superior. Quando eu dou aula para faculdade, eu dou aula para administração, de gestão, eu uso muito essa ferramenta. Ó, é uma ferramenta bem legal para os cursos de gestão. Mas aqui, ó, é para a cabeça de vocês. A gente vai fazer um rascunho e vocês vão ver que no final do ano, vocês já vão precisar colocar no papel isso aqui, já vai estar na cabeça de vocês tranquilo. Então, primeira coisa, tá? Antes até da interpretação, façam o brainstorming, tudo, coloque, listem tudo que vem na cabeça de vocês. Façam uns 15 itens sobre o tema. Tá? Isso. Aqui certamente vai estar, por exemplo, a ideia principal que vocês vão querer desenvolver. Depois do brainstorming, coloquem numa linha separada o que você entendeu do tema, a sua interpretação, só o que você entendeu. Tá? Então, por exemplo, esse tema aqui da redação, eu devo tratar da questão da acessibilidade às pessoas carentes. Então, você vai colocar aqui o que você entendeu sobre o que você deve tratar na redação. Só isso. Aí depois tem essa questão de seleção e organização, já é a terceira parte. O que é? Aqui é o desenvolvimento, tá? Aquilo que eu estava falando para vocês no início, você vai no brainstorming, você volta lá, separa o que você não acha relevante. Ah, não, eu coloquei isso aqui, mas isso não tem relação. Deixe umas 3 ou 4 ideias aqui. Dessas 3 ou 4, selecione 2 ou não passe de 3 ideias, porque você colocando 3 ideias, você não vai ter tempo de desenvolver as 3 em 30 linhas. Tá? Então pegue 2 ideias principais, ou 3 no máximo, e aí comece essa terceira fase de selecionar e organizar. O que é isso? Coloque uma ideia, explique essa ideia. Se for o caso, dê o exemplo. Vá no outro parágrafo, tá? Depois, coloque a segunda ideia, explique essa ideia, se precisar, dê um exemplo também. E só. Precisa fazer mais de um parágrafo? Coloque uma terceira ideia, explique a ideia e dê um exemplo se precisar. E no final você vai entrar com a tua argumentação, com a tua solução, com a tua proposta de intervenção. A redação básica é isso. A partir do momento que vocês entenderem esse mecanismo básico de fazer uma redação, vocês vão estar com uma redação de 700 para cima fácil, sem saber escrever de maneira culta, vamos dizer assim, tá? Normal, mas entendendo esse mecanismo aqui, esses 3 itens aqui em especial, vocês vão conseguir fazer uma redação muito tranquila. Então, o que eu vou pedir para vocês, novamente, tá? Aqueles de vocês que não me mandaram, como eu falei, só a Isis mandou. Me mandem a redação da aula passada, deixa eu voltar lá, que é esta aqui, ó. Essa não é de Enem, esse é um tema que vai ser pedido no Enem uma hora. Aliás, falando sobre Enem, vocês devem ter percebido que agora estão trabalhando, a data mais forte não é mais janeiro, acho que março ou maio, não me lembro agora, até mudaram lá no questionário, né? Então e eu particularmente eu acho que agora, em virtude de toda essa loucura que está acontecendo, né? Já trocaram o ministro de novo, né? Eu acho que esse Enem de vocês muito provavelmente vai ficar lá para maio mesmo, tá? O que para vocês é até bom, vocês vão ter quase um ano ainda para estudar, para se preparar, e vocês fazendo em maio, vocês vão ter um tempo até menor de espera, para depois para entrar numa pública, que eu acho que é o objetivo de vocês. Então, novamente, gente, façam essa redação da aula passada para mim aqui, do problema do déficit habitacional no Brasil, uma redação que eu já passei em anos anteriores. Isis, se você quiser, eu não vi tua redação ainda, se você quiser já aprimorar, mas é melhor, espera o meu feedback, tá? Eu vou te dar o feedback primeiro. Se depois você quiser, depois de um feedback aprimorar e mandar de novo, você pode mandar também. Mas já que vocês não mandaram, eu quero voltar a trabalhar ainda nesse tema. Em especial, trabalhem o desenvolvimento, tá? O que eu quero de vocês? Deixa eu voltar na outra aula aqui. A questão da argumentação e a explicação dela. Então, vocês vão colocar uma ideia num parágrafo, explicar essa ideia, colocar outra ideia no outro parágrafo, explicar essa ideia, tá? Obrigado, então, a vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima quarta. Qualquer coisa, me manda mensagem privada pela plataforma, tá? O e-mail, estou à disposição de vocês. Obrigado, gente. Até a próxima aula, então.